Bom, a gente escolheu como uma das nossas entrevistadas a Geni, que é proprietária da Organização Educacional Santa Clara, né? Geni, que aqui em Tabatinga a gente conhece como Recriarte. Geni, eu queria saber de você se você sempre teve esse objetivo. Eu quero ser dona do meu próprio negócio, sempre teve essa meta ou se foi alguma coisa que aconteceu assim naturalmente? Na verdade, aconteceu naturalmente. Houve uma reunião, a abertura dessa escola, e na realidade quem foi convidada foi minha irmã. Ela passou na minha casa, me convidou para participar da reunião, e lá sim eu fui convidada para participar do negócio, e foi assim. E como que surgiu a ideia da escola, assim? A escola já existia. A escola Recriarte, ela vem da origem da escola Sonho Encantado, uma escola infantil que outras pessoas aqui de Tabatinga tinham. Então, da escola Sonho Encantado, que era somente infantil, surgiu a ideia, a necessidade de estar dando continuidade com o ensino fundamental e o ensino médio. Assim surgiu a ideia da Recriarte. E da Recriarte, assim, antes de montar a estrutura da escola, você buscou ajuda de algum órgão, assim, do Sebrae, de alguma outra pessoa que de repente já tinha experiência como empreendedora, assim, para te ajudar? Na verdade, antes não. Eu tinha muita experiência em escola particular como cliente. Meus filhos, eles ficavam 12 horas na escola particular, quando eu morava em São Paulo, e aí a gente conhecia como era uma escola, eu era muito amiga da dona da escola que eles ficaram. Mas logo depois do início, eu senti a necessidade e busquei a ajuda do Sebrae. E qual foi o maior obstáculo, assim, que você encontrou, assim, na sua trajetória Na com a realidade, escola? no início, o maior obstáculo foi a descrença das pessoas, da comunidade local. A comunidade escolar nem tanto, mas a comunidade local ficava sempre assim, essa escola é muito grande, ela não vai passar de 1 ano, depois não passa de 2 anos. E até que a escola se solidificou, eu encontrei essa dificuldade sim. Daí você, assim, então você já tinha identificado essa necessidade aqui em Tabatinga, porque a gente sabe que a gente tinha muitos alunos antes que frequentavam o Objetivo, o Ângulo, eles tinham que sair daqui para buscar esse ensino, né? Isso. Na realidade, quando nós começamos aqui, o Objetivo tinha um ônibus de 26 lugares e o Ângulo de Itápolis tinha um de 50 lugares. Nós começamos e aos poucos esses alunos foram ficando aqui na cidade, porque é uma comunidade para os pais, né? Assim que nós montamos o fundamental e depois o médio, eles foram ficando por aqui e não precisaram mais fazer esse transporte. Bom, hoje você tem essa unidade, né? Tem a unidade da escola infantil e tem uma unidade lá em Nova Europa. Você recebe alguns alunos de Nova Europa aqui na unidade de Tabatinga e mesmo assim você decidiu montar uma unidade lá. Como você gerenciou assim, os riscos desse negócio e decidiu, falou assim, não, é importante eu ter uma unidade lá em Nova Europa? Na realidade, nós buscamos sempre servir melhor o cliente. Para as mães de filhos pequenos que estudam no mandado infantil, até os primeiros anos do fundamental, é importante que eles estejam estudando na sua própria cidade. Como nós pensamos aqui no início, a gente também pensa lá. As mães, elas se sentem mais seguras com os filhos na sua cidade, sem pegar uma rodovia para viajar. E a intenção no início era servir melhor essas mães. Então não houve riscos, porque nós conversamos com as mães, montamos a escola lá e as mães, elas aderiram a essa ideia e gostaram da ideia. Não tivemos riscos econômicos e não temos, porque é tudo em conformidade com o cliente, com a necessidade do cliente. E quando a gente busca servir melhor o cliente responde. E aí os riscos ficam minimizados. Bom, você atende aqui na escola também os clientes, você tem alguns alunos de Gavião Peixoto. Tem. Aí a gente queria saber qual foi a sua estratégia assim, para alcançar esse público, porque de repente seria mais viável para eles irem para Araraquara do que vir aqui para Tabatinga. E a gente queria saber qual foi a sua estratégia para alcançar esse público. A nossa estratégia é sempre prestar o melhor serviço. Em Araraquara temos escolas maravilhosas e grandes, mas aqui, mesmo sendo uma escola menor, a gente presta um serviço de qualidade. E o serviço de qualidade é sempre a melhor estratégia. E para a nossa região aqui, o marketing é aquele marketing direto, né? O boca a boca que todo mundo fala. Então chega em Gavião a qualidade da escola Recriarte.
E frequentemente nossos alunos ingressam em boas faculdades quando saem já do ensino médio. Eles ingressam, na sua maioria, em faculdades públicas. Então isso vai passando de cidade em cidade. Nós tínhamos alguns alunos em Gavião, montamos o ensino médio e foram vir outros alunos para cá. E assim hoje nós temos aí esse ônibus em Gavião também. E como que é o seu relacionamento com os funcionários? Assim, não é uma empresa totalmente familiar, mas você tem alguns membros da sua família que trabalham aqui com você. Eu queria saber como você gerencia isso, porque às vezes deve ser difícil, né? Ter assim, o seu filho, a sua filha trabalhando com você aqui na escola. Em alguns momentos sim, mas hoje o percentual da família que trabalha é muito pouco. Nós temos um total de 54 funcionários, então isso já não é tão realidade. E eu acredito assim, eu não tenho funcionários, eu tenho colaboradores. Nós fazemos uma troca, eles colaboram com o bem-estar da empresa, com a saúde financeira da empresa, e nós colaboramos para que eles tenham um emprego, melhores salários e melhores condições de vida. Agora a questão familiar é mais positiva do que negativa. Porque a família sabe a necessidade que tem o negócio, né? Tem até uma frase que sempre se fala, o boi engorda com o olho do dono. Mas aí a gente sabe hoje, né, depois que a gente trabalha, a gente sabe que não é o olho do dono o suficiente para engordar o boi. Se o capim não for de qualidade, a ração não for de qualidade, o boi não engorda. Por mais que o dono fique lá olhando para ele dia e noite. Então nós temos colaboradores maravilhosos, porque aqui a escola não vai para frente por causa dos meus belos olhos azuis, que eu nem os tenho, né? Vai porque o professor, o orientador, a pessoa que está lá junto, presta um trabalho de qualidade. E esse colaborador vira aquele círculo, maravilhoso, né? O colaborador presta um bom serviço e a empresa responde para ele. Então funcionários, nós não temos essa relação. É de colaboração mesmo. Com relação ao seu tempo aqui na escola, Geni, como você fica o tempo todo aqui? Você tem horários fixos ou não precisou, eu estou aqui? Como que é? Essa é a pergunta mais difícil de todas para se responder. O tempo a gente costuma falar assim que são 30 horas, né? Igual o banco que tinha 30 horas. O operacional numa escola toma muito seu tempo. Trabalha com crianças, com adolescentes, e eles precisam de tudo para ontem, de tudo para agora. Então não tem como a gente ficar, não, agora é o meu momento empresário, eu vou me trancar na minha sala e vou ficar fazendo só o serviço da empresa. Isso não acontece. Numa escola não. A gente está sempre envolvido nas questões operacionais. Então na grande maioria das vezes nós precisamos de um momento como esse do sábado, ou depois do horário, para poder nos dedicarmos mesmo à administração da empresa. E nas férias, você consegue se desligar totalmente da escola ou não? Se é um recesso, quando a escola está fechada, a gente até que se desliga. Mas se tira alguns dias de férias, enquanto a escola está aberta, não. Não tem como se desligar. Agora a escola está abrindo, agora está na hora do intervalo, você fica aquele tempo todo sempre envolvido, não desliga não. Geni, eu queria saber assim, qual é o seu objetivo assim, para o futuro, se você tem ainda alguma meta a ser alcançada, o que você espera assim, daqui a 5, 10 anos da escola, você pretende expandir? Então, há uns 12 anos atrás, nós tínhamos uma meta de 300 alunos. E aí no ano de 2010 nós alcançamos essa meta. Agora nós estamos elaborando uma nova meta para 500 alunos. Mas a meta ela tem que ser elaborada com todo cuidado. Hoje a gente conta com a ajuda profissional contratada. Então nós temos que elaborar essa meta com todo cuidado. Porque quando a gente entrou, eu quero ter 300 alunos. Eu vou trabalhar até 300 alunos. Trabalhamos, chegamos aos 300 alunos. Só que agora, mais maduro já como empresários, nós vamos traçando a meta a curto prazo, médio prazo e longo prazo. A meta vai para 500 alunos? Vai. Mas como que a gente vai cumprir essa meta? A porcentagem de crescimento que a gente espera por ano. Né? Então agora nós estamos montando ainda o crescimento para 2012 e já de olho lá em 2015. Então, estamos indo assim agora, mais maduros, com o pé mais no chão. Agora nós estamos
firmes e traçando metas, sim. Daqui a 10 anos a escola vai estar muito maior e com serviço de mais qualidade ainda. Bom, Janine, então a gente queria te agradecer Eu é que agradeço. por ter dispensado esse tempo para nos atender. E é isso, te desejo sucesso, tomara que tudo dê certo. Muito obrigada. Para mim foi assim uma honra ajudar vocês nesse trabalho. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite, nós estamos aqui hoje para falar com o Maurício Oliveira, que é representante da Poupa Norte aqui em Ibitinga. Ele tem uma empresa que chama Ibipoupa, né? E nós estamos aqui para um bate-papo, para saber dele de onde veio essa inspiração para ser empreendedor. Maurício, você buscou ajuda de alguém, de algum órgão para poder começar esse trabalho? Por exemplo, você teve alguma orientação, você procurou o posto do Sebrae? Não, sim, eu teve sim, mas eu teve da própria Poupa Norte, que me orientou, que me deu uma ideia e eu gostei e estou até hoje. Você já teve algum outro empreendimento? Você já começou com alguma outra coisa antes de ter esse negócio? Sim, trabalhava com bordado, trabalhei até uns 8, 10 anos. Aí eu parei, vi que não dava certo. Antes de começar a vender a polpa aqui no interior, aqui na cidade, você fez alguma pesquisa, você procurou saber qual era a aceitação do público, ou qual público você iria atingir? Sim, fiz. Então, o público eu fiz em geral, né? Procurei saber como que eu ia trabalhar com a polpa. Na época eu tinha muito pouco concorrente, mas eu vi que era um negócio que dava para investir que futuramente ia ter retorno. Tá. A gente sabe que você tem assim, pela amizade e tal, você tem bastante jeito com o pessoal e tal. E como que é o relacionamento com os funcionários? Bom também. Você trata como se fosse amigo, ou tem aquele nível que você passa de profissional para pessoal? Dá para dividir bem isso? Você consegue dividir bem isso? Sim, dentro da empresa são os meus funcionários. Fora da empresa são os meus amigos. Você tem algum horário fixo para poder atender o público, né? Você tem algum horário fixo de entrada e de saídas, ou você tem uns horários mais flexíveis? O meu horário, eu estou sempre na empresa. No meio do ano, nós temos a Feira do Bordado aqui em Ibitinga. E você coloca um stand onde se apresenta, você faz os sucos, né, com as polpas que você vende. Qual o intuito que você está procurando em fazer isso? É para divulgar a marca Poupa Norte, ou apenas o lucro? Você visa apenas o lucro nisso? Não, o que eu viso aí é só para divulgar. O lucro é que você pensa, vem depois, né? Mas é mais para divulgar mesmo a nossa marca aí. Porque é uma feira que atinge o Brasil todo, né? Que Sim. a gente recebe bastante visitantes e tal. Então é para semear a marca Poupa Norte. Sim, aí, pelo mundo. Para quem passar aqui em Ibitinga, lembrar que aqui tem Poupa Norte. E por esse mesmo fato, você arrendou a cantina lá da faculdade, né? Da FAIB. Por qual motivo que você fez esse arrendamento? Você pensou no quê quando procurou adquirir esse ponto, vamos dizer assim? Mas é propaganda, divulgar também e colocar os meus filhos no mesmo ramo que eu estou aí, que eu acho que eu vejo futuro, então eu já quero encaminhar elas. Seria para despertar nelas também esse espírito empreendedor, né? Tá.
como todo ser humano, eu acho que você também tem alguns dias de férias, né? Você consegue se desligar totalmente da empresa, ou para onde você está acontece alguma coisa, você pensa no que está acontecendo, ou se lá tem alguma coisa? Eu não consigo desligar totalmente. Estou sempre procurando alguma coisa nova para trabalhar junto com a Polpa, entendeu? E tenho alcançado bastante produto. Certo. Qual a estratégia que você adotou para poder atender a região? Eu tenho uma equipe, são 6 vendedores e 6 carros. E são as datas certas de cada um, né? São dias divididos por 6, fazendo aí na média de 45 cidades quinzenal. A cada 15 dias, então, eles visitam essas 46 cidades. 46 cidades. Certo. Dentro dos 15 dias, viu? Sim. E o que você espera do futuro, né, no seu negócio? Tem alguma meta ainda que você procura alcançar? Tem alguma coisa que você quiser falar do que você conseguiu com a Polpa Norte, né, sendo representante da Polpa Norte, e que você ainda quer conseguir? O que eu consegui até agora foi sucesso. Quero dobrar esse sucesso aí, entendeu? Vendendo sempre mais aí. Se eu atingir a minha meta aí fazer mais, dobrar as regiões que eu faço. Atingir mais umas 40 cidades aí. E vai embora. Tornar então a Polpa Norte firmar ela como a marca da polpa no Brasil, ou pelo menos no estado de São Paulo. Sim, não, firmada ela tá, né? Ela já cresceu bastante já. Mas hoje, todos os produtos que são naturais, a tendência dele é sempre crescer. A média de crescer é 30% ao ano. Então quero agradecer ao tempo que você dispôs para poder mostrar um pouquinho da sua história para a gente, tá, Maurício? Te desejar sucesso e esperar poder encontrar com você numa próxima vez, pra você contar uma outra história, a continuação dessa história. Feito? Feito. Obrigado. Imagina, um abraço.